O desenvolvimento sentado com e sem apoio são dois exercícios que parecem extremamente similares, mas, na minha opinião, são muito diferentes. Você não só vai ter ganhos diferentes, como a sua aplicação e o impacto que esse exercício vai ter ao ser colocado no seu treinamento também vai ser diferente. O objetivo desse vídeo é discutir e falar sobre cada um deles do ponto de vista de diferentes tópicos. Convido a você a assistir até o final e ver qual que se encaixa melhor no seu treinamento. Meu nome é Gabriel Martins, sou de Pentagonal Strength e bem-vindo a mais um vídeo. O primeiro assunto, claro que eu tenho que falar de ativação muscular. Assim, já fica claro, né? Todo mundo já sabe que exercícios com amplitudes diferentes vão acabar treinando músculos de formas diferentes. Eu acho que o mais básico do desenvolvimento com e sem apoio é que a forma de execução deles é muito diferente, tá? Por mais que o seu banco seja exatamente 90 graus, raramente quando você vai fazer o desenvolvimento sentado com apoio, seu braço vai estar imediatamente acima da sua cabeça. O que acontece é que geralmente ele está um pouquinho à frente. Porque se você fizer esse movimento, experimente aí, você vai ver que é muito desconfortável, porque geralmente quando você chega aqui em cima, a tendência é seu quadril desencostar do assento e você meio que começa a cair para trás. Não é comum, eu acho que não é interessante, é até um pouquinho perigoso. Sempre que eu chego nessa posição sem querer, às vezes perdi o controle da repetição ou não estou prestando atenção, eu sinto um desconforto bem grande. Então a gente já tem que o desenvolvimento com o banco, você não vai ficar imediatamente acima do seu corpo. Isso vai alterar os músculos que estão sendo treinados em pico de contração. Primeiramente, a gente está falando de deltoide anterior e principalmente deltoide lateral. Essas duas porções do deltoide trabalham um desenvolvimento sem apoio? Sim. O fato de você acabar com a barra em cima da cabeça tem um envolvimento muito maior nas suas costas, então você vai ter trabalhando muito mais trapézio, deltoide posterior, os grupos musculares que movimentam a nossa escápula, porque aqui a gente tem uma diferença maior do que a nossa escápula precisa de compensar essa diferença. E a amplitude, de maneira geral, de rotação superior, ou seja, a amplitude de rotação da escápula é um pouquinho diferente. Então, de cara, você tem que o desenvolvimento com apoio, ele é mais dominantemente da porção anterior e o desenvolvimento sem apoio, ele é mais equilibrado, vamos colocar assim. A título de curiosidade, eu sei que isso não vale nada do ponto de vista de argumento, né, com evidência científica e tudo mais, eu só acho legal da gente comentar que a primeira vez que eu fiz o desenvolvimento sentado com apoio, meu deltoide lateral ficou muito dolorido, de forma que eu nunca tinha sentido na minha vida, parece que eu tinha tomado uma vacina. E da primeira vez que eu fiz o sem apoio, o que ficou dolorido foi minhas costas, principalmente meu trapézio. Então eu acho uma observação legal da gente se fazer e talvez você tenha experienciado alguma coisa do mesmo jeito, mas não tenha associado com esse exercício. Juntamente com a questão da ativação muscular, eu vou falar um pouquinho da amplitude. Você pode fazer os dois exercícios com a mesma amplitude? Pode, mas o meu ponto aqui não é tão comum assim. O fato de você estar encostando, geralmente você tem um conforto maior de encostar a barra na parte de cima do seu peitoral. Isso vai fazer com que tenha um movimento maior, principalmente da porção clavicular do nosso peitoral. Mas a amplitude não é tão grande assim, porque o seu ombro não está andando na linha de contração desse músculo. Só que a sua amplitude é um pouquinho maior. Se você estiver pensando, às vezes, em transferência para algum outro exercício que precisa de encostar no seu peitoral, o exercício com apoio tem esse diferencial. Enquanto o exercício sem apoio, geralmente você não desce muito, porque o fato de você estar em pé, se o ângulo do seu antebraço for negativo, né, vamos dizer assim, aqui é neutro, aqui seria o positivo, aqui seria o negativo. Se o ângulo do seu antebraço sair do neutro, você começa a perder força, suas costas superiores começam a dobrar, você começa a tensionar o abdômen. E isso não é muito legal, você acaba perdendo força e pode até falhar a repetição com a barra caindo para frente. Então, geralmente, você vai estar sempre com o seu punho em cima do cotovelo e, para a maior parte das pessoas, para você encostar no peitoral, isso não pode acontecer. Então, a amplitude dele acaba sendo um pouquinho diferente. Isso também, obviamente, vai alterar os músculos que são ativados e que entram no tópico anterior. Todos os assuntos vão acabar entrando um no outro, porque a gente está analisando os mesmos exercícios. O próximo ponto é o da estabilidade. Sabe-se que, de maneira geral, o exercício melhor para hipertrofia é o exercício mais estável, tá? Só que como a gente está analisando exercícios que têm ativações musculares diferentes, você tem que ir caso por caso. Eu só vou falar aqui de maneira geral, pensando em deltoide e tríceps, parece que o desenvolvimento com apoio vai acabar sendo mais interessante. Mas se você está preocupando em desenvolver força de maneira geral, um maior equilíbrio muscular, o sem apoio também tem os seus benefícios, principalmente para envolver a parte das costas. Saiba que você estava fazendo uma empurrada que tinha um pouco de volume de costas, vamos dizer assim, de graça, tá? Que não é incluído nas suas remadas e nas suas puxadas. Então, se você fizer a troca, você vai ter que compensar isso aumentando um pouquinho o seu volume de costas e principalmente um exercício de costas que você consiga chegar nessa posição, porque não são muitos. Uma boa forma de complementar, a título de exemplo, seria você fazer o desenvolvimento com apoio e um low raise, que você vai ter uma amplitude completa.
por exemplo, enquanto você pode cortar os dois e simplesmente colocar o desenvolvimento sem apoio das costas. Junto à estabilidade, tem a questão da possibilidade de exercer força. O exercício mais estável também permite você exercer mais força, tá? E, obviamente, quando você está encostando, você vai conseguir pegar mais. Principalmente se você tiver um lugar para apoiar as pernas, porque ao ver vídeos de pessoas fazendo, eu dei uma pesquisada antes de gravar esse vídeo, tanto no Instagram quanto no YouTube, quando a pessoa vai tentar uma repetição máxima, geralmente a perna dela começa a ir para tudo quanto é lado. E muitas vezes o banco que a pessoa tem apoio de costas também tem o apoio das pernas. Então aí você tem uma estabilidade ainda maior. Mas é claro, se tiver jeito de você fazer apoiando as pernas e não as costas, acho que aí teria equivalente, você até conseguiria performar melhor no desenvolvimento sem apoio. Mas saiba que você vai conseguir pegar um pouquinho mais de peso naquele que tem apoio, sim. Falando sobre transferente, claro, vai depender de qual exercício. Se estiver pensando em supino, saiba que os dois estão muito longe do supino, tá? Então sua transferência já é reduzida. Mas eu acho que aquele com apoio, o fato de envolver um pouquinho mais de peitoral, o fato de você continuar mais anterior dominante, vai ter uma transferência um pouquinho melhor. Falando de desenvolvimento, é claro que o sem apoio parece muito mais com desenvolvimento em pé. Eu diria que é uma forma de você imitar ele, fazendo um pouquinho menos de carga, exigindo um pouquinho menos da lombar, e pode até ser um substituto ou um exercício acessório interessante no seu treinamento, vai ter uma transferência muito maior. Agora, sobre qual é melhor, eu não sei dizer. Quem vai saber dizer isso é você, de acordo com seus objetivos e o que cabe no seu treinamento. Como eu já falei, o desenvolvimento sem o apoio, ele vai acabar exigindo um pouco mais de estabilidade e por isso vai acabar pesando um pouco mais a sua recuperação. Dependendo do exercício que você tem em sequência dele, pode ser que ele fique afetado, enquanto o outro com apoio não, por mais que você esteja usando mais peso. Mas, se você aproveitar desse fato de você usar mais carga para chegar até a falha, por exemplo, mesmo que sem querer, você pode saber sim que isso vai acabar afetando negativamente a sua recuperação da mesma forma. Então, se você usa o sem apoio de maneira a não conseguir puxar muito da sua recuperação, não chegar na falha, você trocar e um dia simplesmente fazer RR0, saiba que você vai ter problemas no seu treinamento. Então, como eu estou falando, depende do seu objetivo. Atualmente, eu tenho feito o desenvolvimento com apoio, mas no mesociclo anterior, eu tinha feito sem apoio. Eu acho que é uma forma legal de você ir trabalhando. Você pode ir focando mês em um, mês em outro, ou mesociclo em um, mesociclo em outro, porque se o seu objetivo é simplesmente hipertrofia, eu não vou falar que tem um deles que vai resolver todos os seus problemas, porque não é verdade. Depende do conjunto da obra do seu treinamento. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Eu gostaria de perguntá-lo se vocês já praticaram um desses dois exercícios. Deixa aqui embaixo na descrição, porque agora eu fiquei curioso. Espero que ajude na decisão de qual exercício colocar no seu treinamento. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.